Líder, qual é a sua avaliação, então, desse superávit aí do orçamento? Ele não existe, né? É mais uma ficção do governo do PT, né? O ministro afirma que esse orçamento foi entregue com um superávit de 15 bilhões. Só a Previdência está subestimada em quase 10 bilhões. Nós estamos tirando 18 bilhões do Fundo Social, fora dos parâmetros fiscais, para financiar a classe média na compra de imóveis. Então você já está aí com um déficit aí maior do que foi colocado anteriormente. O pé de meia são 12 bi, só tem 1 bi no orçamento, né? Nós estamos vendo aí novamente o governo repetir, eu diria, esse erro grosseiro que ocorreu em 2023. Eu estou falando de erro para não ser leviano. Ele estimou como receita 52 bilhões de reais de arrecadação do CARF, do voto de qualidade. O realizado foi menos de 300 milhões ou um pouco mais de 300 milhões de reais. Então, um erro tão grosseiro que ou há uma dificuldade de se fazer conta de aritmética dentro do Ministério, ou houve alguma situação deliberada de se criar dentro do orçamento uma situação que permitisse colocar despesas que não haveriam contrapartida de receita. E essa situação está se repetindo esse ano. A estimativa é de 28 bilhões de reais. Ora, se arrecadou 300 milhões em 2024, vamos ver o que vai acontecer em 2025. Então, ao contrário do que afirma o governo, há um déficit aí de mais de 70 bilhões de reais de início nesse orçamento. E aí a gente teve também a questão dos programas sociais e alguns reajustes, por exemplo, em relação ao abono salarial, seguro-desemprego. Olha, para o governo foi conveniente a votação agora, porque se o governo tivesse interesse, como tem maioria na casa, de votar o orçamento ano passado, faria. Mas o buraco fiscal está tão grande que até o fato de haver uma procrastinação na votação do orçamento beneficia eventualmente alguma contenção de gastos. Acontece que esse governo ele é como um barco que está no meio do rio, com metade da equipe remando para um lado e metade da equipe remando por outro, né? Então, enquanto na política monetária o presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Lula e a maioria dos conselheiros, eu me permito aqui, olha, PT, o nome do presidente do Banco Central é Galípolo, repitam comigo, Galípolo. Muito bem, está em 14,25% a taxa de juros. Eu digo isso porque eles passam o tempo todo reclamando que a taxa de juros é culpa do Roberto Campos. A culpa é do descontrole fiscal desse governo que gasta mais do que arrecada, né? E isso está significando o quê? Está significando que nós estamos pagando juros estratosféricos, que isso está impactando fortemente na inflação e no câmbio e está afetando, sobretudo, a vida dos mais pobres que o PT disse que defende. Então, na vida real, basta perguntar a uma dona de casa o que é que ela comprava em dezembro de 2022 e o que ela compra agora em 2024. Esse orçamento é justamente a demonstração da forma como o governo se comporta na sua questão fiscal, dobrando a aposta para recuperar uma popularidade que está derretendo a passos largos, né, com programas populistas eleitoreiros e ficando de costas para a responsabilidade fiscal e, sobretudo, penalizando as gerações futuras, com quase R$1 trilhão que já foram pagos a mais de juros do que o relatório Focus 2022 preconizava. Nós esperávamos agora estar com 7% de juros de Selic. Nós estamos 14,25 com viés de alta estabilização só em maio. Senador, mas se foi intenção do governo por prorrogar o máximo possível a votação do orçamento, por que não teve também uma reação do Congresso, até da oposição, para votar-se antes? A oposição é minoria, né? Nós somos aqui fazendo o nosso papel de fiscalizar, de acompanhar os atos do governo, né, e apontar, eventualmente, as distorções que estão ocorrendo em relação às políticas públicas. Sempre que o governo apresentar um projeto que seja bom para o país, vai contar conosco, ou pelo menos com a nossa vontade e disposição de aperfeiçoar os projetos. Agora, quem dá o ritmo aqui na casa, além de, evidentemente, a maioria congressual, é o próprio governo, né, que tem as suas formas de trabalhar politicamente o Congresso e o Parlamento para definir a velocidade das pautas. E ninguém aqui é inocente. Nós sabemos que o governo não votou ano passado porque não quis votar. Ok?